No que diz respeito ao artigo 10, vamos estudá-lo. Esse artigo é extremamente importante para os concursos da advocacia pública. Eu queria que você prestasse muita atenção a ele agora, tá? Presta atenção porque esse artigo 10, ele fala mais do que ele deveria, em termos, inclusive, de representação da autoridade pública fora da lei de licitação. O artigo 10 diz assim, ó, se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora e judicial, ou seja, qualquer esfera acusatória, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante e parecer jurídico, ou seja, aqui ó, é preciso que o ato que esteja sendo questionado esteja fundamentado em parecer jurídico, elaborado na forma do 53, parágrafo 1º, a advocacia pública promoverá, então aqui é uma obrigatoriedade, não uma discricionariedade, existe uma obrigatoriedade de representação, a critério do agente público, fica a critério dele, porque ele pode decidir contratar advogado privado ou não, sua representação judicial ou extrajudicial. Então, a escolha da representação por parte da advocacia pública é do agente, não do procurador. Não se aplica o disposto nesse caput quando, aí o inciso 1 foi vetado, 2, provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem dos autos do processo administrativo ou judicial. O procurador ele não precisa representar o agente se ele conseguir comprovar dolo na prática de ato ilícito, o que é extremamente difícil em termos administrativos. Aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese em que o agente público não mais ocupar o cargo, mas ocupou no momento do processo licitatório, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Eu chamo muita atenção ao artigo 10, esse artigo 10 aqui da lei, da nova lei de licitações e contratos, ele é um artigo que tem constitucionalidade bastante duvidosa em relação à representação de agente público no que diz respeito à obrigatoriedade que tem aí a advocacia pública de promover a representação judicial e extrajudicial de agentes públicos. Por que isso, professor? Porque o que é que acontece? Preste atenção. O advogado público, ele é advogado do Estado, ou seja, Estado gênero, né? Ou seja, Estado gênero no que diz respeito exatamente à ideia de que você tem aí um procurador que vai representar o ente federado, ou seja, o ente federado. O ente federado é o Estado, União, Estado, município, e não as pessoas que ocupam cargos dentro do ente federado. Existe, portanto, aí uma seção muito grande entre a ideia de que o procurador pode ou não pode, nesse caso, representar a figura do agente, a pessoa do agente. Porque nesse tipo de situação desenvolvida no artigo 10 aí da Lei 14.133, não é o ente que está sendo acusado da prática de ato irregular no procedimento licitatório. Não é um particular que está ingressando com uma ação para questionar a legalidade do poder público, por exemplo, numa ação popular. Não é isso que está sendo dito no artigo 10. Quem está sendo acusado aí nas instâncias ou administrativa ou controladora ou judicial é o próprio agente, é a pessoa física do agente. E a representação dele por parte da advocacia pública, ela acaba confundindo a cabeça dos próprios procuradores e da própria sociedade no que diz respeito ao verdadeiro papel que esse procurador ocupa no cenário de representação do ente. Esse artigo 10 ele existe dentro de uma ideia que começou a ser discutida no Congresso Nacional há alguns anos, especialmente depois das consequências que nós vimos da Lava Jato e do sistema acusatório, que eu não estou dizendo se isso é certo ou se estou dizendo se isso é errado, eu estou dizendo que, de certa forma, uma parcela do Poder Legislativo e uma parcela dos doutrinadores entenderam que houve, de fato, muito exagero e pirotecnia no que diz respeito ao sistema acusatório para a configuração de atos de improbidade e para a responsabilização de agentes públicos pela prática de atos administrativos. Então, com base em uma reação a essa ideia, que acabou se chamando em termos doutrinários de apagar das canetas, o que é o apagar das canetas? Eu já tive a oportunidade de falar isso em outros momentos.
Apagar das canetas é um movimento não intencional, intencional coletivamente falando, eu digo, tá? Esse apagar das canetas é um movimento em que os gestores e os bons gestores também, com receio de serem responsabilizados por praticamente tudo o que fazem em termos de poder público, eles decidiram que é melhor não agir do que agir e viver com um fantasma acusatório de prática de improbidade, de crime contra a administração, de violação aos princípios da administração e assim sucessivamente. Então, muitos gestores e bons gestores, diante da caça às bruxas, e muita gente fala isso, não necessariamente essa é a minha opinião, eu entendo que houve exagero, mas talvez caça à bruxa seja uma expressão também exagerada, mas diante da caça às bruxas, melhor dizendo, que foi iniciada lá pela Lava Jato e pela pirotecnia, e muitas vezes, no que diz respeito ao Ministério Público, na busca de responsabilização a todo custo de agentes administrativos, os bons gestores, alguns deles, ficaram receosos e decidiram não praticar mais atos administrativos. E o gestor existe para executar ato administrativo que, no final das contas, executa política pública que, no final das contas, melhora a vida social. É para isso que o Estado serve. De que adianta eu ter gestores que não vão praticar atos administrativos? Então, esse artigo 10, ele entra na ideia de dar ao gestor algum tipo de proteção no sentido de que ele vai contar com uma procuradoria especializada em direito público para a defesa dos seus atos, quando ele tiver praticado o ato com base em observância de parecer da própria procuradoria, a fim também de que ele não seja obrigado a contratar advogado privado às suas expensas para se defender. Então, esse artigo 10, sobre esse prisma do apagar das canetas, ele tem uma justificativa sobre esse prisma. Mas obrigar o poder público a representar o agente público aí de uma forma, digamos, coercitiva, ou seja, o procurador ele praticamente fica sem ter o que fazer, ele tem que representar o agente público, a menos que ele consiga provar administrativamente que ele não vai defender aí um ato praticado com dolo, sendo que dolo é elemento subjetivo. Se isso é difícil de ser comprovado na via judicial, imagine na via administrativa. Então, esse inciso 2 praticamente não tem eficácia alguma, a não ser que o negócio seja muito descarado, a não ser que o agente tenha efetivamente dado entrevista dizendo que ia fraudar um processo licitatório. Aí não tem como efetivamente afastar esse dolo. Mas ninguém faz isso, pelo menos não em sã consciência ou em estado mental natural, né? Então, o artigo 10, na minha visão, ele é inconstitucional, porque ele não dá margem à advocacia pública a ideia de representação do agente público, ela fica obrigada a representá-lo. Então, esse é o ponto. Esse dispositivo está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, a sua inconstitucionalidade está sendo questionada, e aí nós temos que aguardar o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer em relação a isso aqui. Agora, eu chamo a atenção dos senhores que lá na lei de improbidade, um dispositivo semelhante que obrigava a administração pública, por parte dos procuradores, a representação dos agentes públicos acusados de improbidade, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do dispositivo lá e aquele dispositivo não vale mais, ou seja, a Fazenda Pública ela não está obrigada a ceder os seus procuradores para a representação dos agentes públicos acusados da prática de ato de improbidade. Muito provavelmente esse artigo 10 vai ter o mesmo fim em termos de declaração de inconstitucionalidade na via da medida cautelar. Mas a gente vai ter que esperar. Eu, no entanto, preciso fazer um contraponto desse artigo 10, que você acabou de ler comigo, com a Lei 9.028, especialmente para aquelas pessoas que querem fazer os concursos da Advocacia Geral da União. E aí, no que diz respeito à Lei 9.028, se você abrir a Lei 9.028 lá no artigo 22, você vai ver o seguinte, eu vou transcrever para cá, para que você possa acompanhar de forma mais confortável. Eu vou transcrever o artigo 22 da Lei 9.028. Isso aqui é importante para quem tiver interesse nos concursos da Advocacia Geral da União, tenha muito cuidado com isso aqui. Esse artigo 22, na minha visão, ele não é inconstitucional, até porque nós temos uma situação bem diferente aqui. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo 22, mas o Supremo acabou não conhecendo da ADI, então ele não adentrou no mérito, mas ele sequer declarou aqui esse dispositivo inconstitucional de forma cautelar. Então, basicamente, nós temos uma situação diferente. E, na minha visão, o artigo 22, que rege
a representação de agente público por parte dos membros da Advocacia Geral da União não é inconstitucional, porque ele é uma situação totalmente diferente do artigo 10 da Lei de Licitações e da situação lá da Lei de Improbidade. Eu vou explicar por quê. O artigo 22 diz assim, ó, a Advocacia Geral da União e os seus órgãos vinculados nas respectivas áreas de atuação ficam autorizados a representar, ficam autorizados, ó, eles não são obrigados, eles estão autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros do Poder da República, das instituições federais referidas no título tal da Constituição, bem como os titulares dos ministérios, demais órgãos da presidência, de autarquias e fundações públicas federais e de cargos de natureza especial, direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representação perante o Ministério Público quando vítimas de crime, quanto aos atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias ou das instituições mencionadas, podendo ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. Duas coisas aqui são importantes. Fala que a representação vai se dar para o ente, mas no interesse público, especialmente da União, suas autarquias, fundações ou das instituições mencionadas. Então, é preciso que haja uma fusão aqui entre aquilo que nós vamos defender acerca de ato praticado pela autoridade pública, ou seja, pela autoridade, né? Ou seja, pela pessoa que ocupa cargo público e pratica esse ato e que precisa de representação de autoridade pública. É importante que haja uma confusão entre a legalidade do ato praticado por esse agente e o interesse do ente. Então, esse é o primeiro ponto. Mais na frente, a lei diz que o advogado-geral da União, em ato próprio, vai disciplinar a representação autorizada neste artigo. A disciplina interna, no que diz respeito a essa representação de autoridade pública na Advocacia Geral da União, eu já tive a oportunidade de receber aqui algumas solicitações de representação de autoridade pública, ela parte de uma análise muito detalhada do ato praticado pela autoridade e eu, procurador, ou aquele que receber, o advogado da União que receber, ele vai, nesse caso, analisar efetivamente se ele concorda com 100% da legalidade do ato praticado. Se ele concordar com 100% da legalidade do ato praticado, ele vai fazer a defesa da autoridade pública na ação judicial, inclusive, nesse caso, em ações penais, se for o caso. Então, está aí uma hipótese bem rara em que você pode tratar com direito penal na Advocacia Geral da União, mas só se ele concordar efetivamente com 100% da legalidade do ato praticado. Se ele não concordar, ele emite um parecer dizendo por que ele entende que o ato é eivado de ilegalidade ou de qualquer irregularidade que prejudique a representação, de forma que a representação daquela autoridade não seria no interesse da União, e aí, ao exarar esse parecer, ele manda para a autoridade superior e explica as razões pelas quais ele não vai aceitar aquela representação. Se a autoridade superior não concordar com o parecer, ela vai designar outro advogado da União para analisar, que também pode fazer o seu parecer e dizer que não concorda com a representação e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui um artigo 22 que abre a possibilidade de representação do agente justamente nas hipóteses em que o interesse do ente está ali materializado. Mas se você analisar direitinho, isso aqui não é muito diferente do que acontece lá no mandado de segurança. O que acontece no mandado de segurança? O mandado de segurança ele é impetrado para a defesa de direito líquido e certo contra ato do poder público, e quem responde por esse ato do mandado de segurança é a autoridade coatora. A Fazenda Pública ela ingressa no mandado de segurança se ela quiser. Então, ela vai ingressar no mandado de segurança se ela concordar com a legalidade do ato do poder público praticado e se ela entender que não há direito líquido e certo. Então, praticamente, nós temos aqui uma manifestação muito parecida com o que acontece lá no mandado de segurança. Embora lá no mandado de segurança a gente não defenda a autoridade, a menos que efetivamente ela peça aí a representação por meio do artigo 22 da Lei 9.028. A diferença é o seguinte: o artigo 22 da Lei 9.028 ele se aplica para a Advocacia Geral da União como um todo, inclusive nos processos de licitação. Então, a pergunta é, o artigo 10 se aplica à AGU, da Lei 14.133? Me parece que não. Me parece que se aplica o artigo 22 da Lei 9.028. Agora, por que esse artigo 10 é causa de muito alvoroço? Porque ele se aplica, e aí não tem dúvida, para as PGEs e PGMs. E grande parte das PGEs e PGMs não tem uma lei própria sobre representação de autoridade pública. Então, praticamente, isso aqui é novidade
para quem é procurador estadual e para quem é procurador municipal. Mas a imposição de representação, a advocacia pública promoverá, me parece ser inconstitucional. A Lei 9.028 autoriza a representação e a regulamentação interna nos permite não representar se a gente não concordar que a representação daquela autoridade não está no interesse do ente. Aqui não me parece ser o caso. Ele fica obrigado a representar, a menos que consiga comprovar que existe aí ato praticado com elemento subjetivo dolo, o que é extremamente difícil em termos administrativos. A gente não precisa comprovar que o ato praticado pela autoridade pública aqui foi praticado com dolo, no sentido de querer prejudicar a administração pública. Basta que a gente entenda que o ato é ilegal ou irregular, que a gente não representa. Então, não me parece que é o caso aqui do artigo 10. Então, a imposição de representação do artigo 10, me parece, não se aplica à Advocacia Geral da União, que tem lei especial para isso, que é a Lei 9.028, artigo 22, que se aplica, inclusive, nos processos licitatórios, mas, no que diz respeito às procuradorias de Estado e município, o artigo 10 se aplica, não há sombra de dúvidas, até que seja declarado inconstitucional, e no que diz respeito a essa imposição de representação, me parece que realmente ele é inconstitucional. Então, se você, na próxima prova da AGU, for chamado a dissertar sobre o artigo 10 da Lei 14.133, você vai precisar fazer uma explicação do que esse artigo representa em termos de advocacia de Estado e advocacia de representação de autoridade pública, vai ter que tratar da inconstitucionalidade de dispositivo semelhante na lei de improbidade, vimos no curso de improbidade, e vai ter que tratar, se você estiver fazendo isso nos concursos da Advocacia Geral da União, do contraponto entre esse artigo 10 da Lei 14.133 com o artigo 22 da Lei 9.028, para, nesse caso, fazer exatamente o balanço entre uma coisa e outra,